Oi, Tamara, tudo bem? Tamara, então, hoje a gente vai falar sobre um benefício aqui do INSS, que é talvez uma das perguntas que a gente mais recebe aqui dos nossos clientes, né, que nos aparecem aí. Doutora, eu não pago o INSS, eu parei de pagar o INSS há 5 anos, sei lá, estou desempregado, e eu queria saber se eu tenho direito a algum benefício previdenciário. Afinal de contas, vamos esclarecer aqui para as pessoas quando que isso pode acontecer, qual benefício é esse e se tem realmente algum benefício, né, Tamara? É isso mesmo, a gente recebe várias pessoas que, infelizmente, né, já estão fora do mercado de trabalho, ou pelo fato de alguma deficiência, algum problema grave de saúde, ou até mesmo pela idade, né? Já que esse benefício ele é concedido para as pessoas idosas maiores de 65 anos de idade ou para pessoas que têm algum tipo de deficiência. É importante também a gente entender outros dois requisitos importantes para a concessão desse benefício. É que seja uma família de baixa renda. O que seria essa família de baixa renda para o governo? É uma família que não tem uma renda per capita, ou seja, uma renda por pessoa maior que um quarto do salário mínimo. Ou seja, por exemplo, uma família de 4 pessoas, a renda máxima dela tem que ser um salário mínimo, Muito pouco, né? muito pouco, e assim sucessivamente, de acordo com os integrantes da família. E o mais importante de tudo é fazer o CAD único, que é justamente o cadastro do governo para o recebimento desses programas sociais. E esse CAD único ainda tem que ser atualizado, né, Tamara? A gente vê, inclusive, benefícios assistenciais, como BPC-LOA, sendo suspensos pelo INSS porque a pessoa não atualiza o CAD único, né? Isso mesmo. É um documento principal para a concessão desse benefício e para as pessoas que já recebem ou recebem salário família, por exemplo, e querem, né, fazer o requerimento do BPC Loas, é importante estar atento à atualização, que deve ser no máximo de 2 em 2 anos. E parece ser um benefício muito fácil, muito simples, mas ele requer primeiro, né, Tamara? Aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que não contribuem com o INSS, seja por um motivo de doença, né? Ou seja, tem que ser uma doença que a incapacite para o trabalho, né? Então, assim, vai precisar também de uma perícia médica, vai precisar de pegar todas essas provas, né, de relatório médico, de exames, que devem ser recentes, inclusive, né? Para, juntamente com outro requisito, que é a questão da remuneração, ou seja, uma renda per capita inferior a um salário mínimo, ou seja, são pessoas que necessitam bastante, né? E a inscrição no CAD único. Mas a gente recebe aqui também, né, Tamara? Às vezes a pessoa tem alguém lá da família que recebe um pouquinho mais e que ultrapassa esse um quarto do salário mínimo, né, Tamara? Isso impede a pessoa de requerer esse benefício? Vamos supor que está dando uma renda assim de R$ 500 por pessoa, né? Um exemplo aqui de uma renda familiar que dá uma média de R$ 500 por pessoa, que é acima de um quarto do salário mínimo. Isso afasta a pessoa de ter esse direito ao benefício, Tamara? Como é que funciona isso na prática? Fabiano, infelizmente, o INSS vai negar esse Sempre benefício. nega, né? O INSS é feito para Sempre. negar, né? Então, o INSS vai negar esse benefício, mas a gente vai ter a possibilidade de levar esse requerimento, né, esse pedido desse benefício para o judiciário e lá a gente vai conseguir relacionar todas as despesas dessa família, que geralmente são muitas, né? Sim. Principalmente com medicação, alimentação, que muitas vezes, vamos supor, por exemplo, no caso dos autistas, né, que são alimentações específicas. Então a gente consegue relacionar e comprovar que, mesmo que essa renda per capita ultrapasse o limite da própria lei, né, que não é capaz de abarcar todas as despesas dessa família. Então a gente já tem várias decisões judiciais, né, Tamara, onde através dessas provas que a gente faz, a gente vê que a renda per capita da família é superior a um quarto do salário mínimo, mas por conta de todas essas demais despesas que a família acaba possuindo, vê que isso não é suficiente para poder custear a necessidade, né, a questão até de dignidade da pessoa humana, esse direito que ela tem. Então, muito bom você ter falado isso. Você citou um exemplo que é a questão do autista, né? Que vamos fazer uma ligação aqui com crianças, ou seja, se eu tenho um filho que é portador, né, dessa doença do autismo e ele nunca contribuiu, obviamente, para o INSS, é uma criança. E se a renda per capita da família for inferior a um quarto do salário mínimo, ele vai ter direito, né, a esse benefício também. Isso mesmo, o autista, né, inclusive o principal direito dele hoje é o BPC É o BPC Loas, Loas, né? né? Muito bom isso também. Tamara,
Quem recebe esse BPC-Loas, ele pode também contribuir ao INSS para garantir, um exemplo, uma aposentadoria no futuro, até porque esse BPC-Loas, esse benefício assistencial, ele não dá direito ao 13º, né? Muitas pessoas perguntam isso para a gente, né? Isso mesmo. A principal diferença desse benefício assistencial com os demais benefícios previdenciários é justamente essa. Ele é um benefício mensal, a pessoa vai receber mês a mês, só que ele vai não receber um salário mínimo, um né? salário mínimo mensal, mas ele não vai ter ao final do ano o 13º que todos os beneficiários do INSS têm. Mas se for, por exemplo, o idoso, né, que já contribuiu há algum tempo, quando ele estava ainda no mercado de trabalho e falta, por exemplo, alguns anos para ele completar, né, aqueles 15 anos da aposentadoria por idade, ele vai poder contribuir, só que é uma contribuição específica, né, diferenciada em relação aos outros contribuintes do INSS, que é a contribuição que a gente chama de facultativo e baixa renda, né? Tem um código específico para isso hoje no INSS. Ele só pode contribuir com o valor máximo de um salário mínimo e assim vai poder contabilizar essas contribuições e quando ele atingir os requisitos, ele vai conseguir fazer a aposentadoria por idade. Que é melhor para ele, que a grande diferença é que ele vai passar a receber o 13º, né, Tamara? Então, só uma questão aqui para ficar mais clara para a gente. O idoso, aquele que tem mais de 65 anos, para ter direito a esse benefício, ele precisa ter uma doença que o incapacite para o trabalho ou o fato de ser maior do que 65 anos e cumprindo aqueles demais requisitos, ele já tem o direito? No caso do idoso maior de 65 anos, ele já vai cumprir o requisito da idade e cumprindo também aquele requisito da baixa renda, ele já vai ter direito independentemente de problemas de saúde. Tamara, é muito comum, né, esses benefícios aí do governo. Um deles é o Bolsa Família, ou qualquer outros benefícios também dos governos estaduais que são concedidos aí. Mas o mais famoso, né, é o Bolsa Família. Quem recebe o Bolsa Família, né, Tamara? Ele pode receber também o BPC-Loas? Eles podem ser acumulados, esses benefícios? Muitas pessoas, né, já recebem o Bolsa Família e chegam para a gente, né, necessitando desse benefício assistencial, inclusive com várias orientações incorretas que esses benefícios não podem ser acumulados, mas pode sim, inclusive desde 2023 de forma expressa em lei, e podem ser acumulados. Então, aquela pessoa que já recebe o Bolsa Família vai poder requerer o benefício assistencial, inclusive esse valor do Bolsa Família, ele não entra naquela questão da composição da renda per capita, ele não vai ser somado. Então, e também não soma, né? Não soma. E as pessoas que ainda não têm conhecimento, não recebem o Bolsa Família e estão em processo de concessão do benefício assistencial, podem começar a receber o benefício e solicitar normalmente o Bolsa Família. Muito bom saber isso, né? Porque quer queira, quer não, também é uma renda a mais que pode ser acumulada. Então, assim, se eu recebo o Bolsa Família, eu não posso receber o BPC-Loas? Pode, cumprindo os demais requisitos da lei. E se eu recebo o BPC-Loas, eu posso receber o Bolsa Família? Também pode. Você também cumpriu os requisitos para receber o Bolsa Família. É muito bom isso aí, porque realmente muitas pessoas, é aquilo que eu sempre falo, deixam dinheiro na mesa por falta de conhecimento, né? Tamara, e quando duas ou mais pessoas da família recebem o BPC-Loas? Por exemplo, eu já venho recebendo aqui o BPC-Loas. A minha esposa, por exemplo, ou meu filho, ou qualquer outra pessoa desse grupo familiar, pode receber esse BPC-Loas? Como é que funciona isso? Isso, da mesma forma que o Bolsa Família, né, ao recebimento de um BPC-Loas na família não vai impedir que outras pessoas da mesma família também recebam. Então, eu posso ter um idoso já recebendo o BPC e, por exemplo, um neto que é autista, que mora com ele, também vai ter direito a esse benefício. E lembrando também da mesma forma que o recebimento desse valor não vai contabilizar para a questão da caracterização da baixa renda. Então, é a mesma questão do Bolsa Família, então? Isso mesmo. Ela nem contabiliza nessa renda per capita e não impede o recebimento de mais de um BPC. Eu te pergunto isso porque a gente recebe bastante essas dúvidas aqui, né? É a mesma situação. Eu recebo o BPC-Loas, aí a minha esposa pode ter, ou alguém do meu grupo familiar pode ter também o direito a esse benefício, seja pela questão de uma doença que me incapacite para o trabalho, ou seja, uma pessoa idosa, acima de 65 anos. Aí as pessoas acham, mas se eu já recebo o BPC-Loas, a outra pessoa da minha família não pode receber, né? E da mesma forma não soma para aquele grupo familiar, né? Essa renda do BPC-Loas, né, Tamara?
Isso mesmo. Então, outra coisa, a gente sabe que o benefício do BPC Loas, ele é de apenas um salário mínimo. E, às vezes, esse é o único valor que aquela família tem, né, de subsistência. A família não consegue trabalhar e etc. E tal. Alguém daquela família. Então, é o único valor que soma-se realmente para aquela família. E o exemplo que a gente mais vê acontecer é a pessoa idosa. Né? A pessoa idosa, 65 anos, tem o direito pela questão da renda familiar, ser inferior a um quarto, e está lá cadastrado no Cade Único e tal, então ela passa a receber o BPC Loas. Mas ela ainda consegue trabalhar, né? Por uma questão que ela ainda tem força física, né? E etc. para trabalhar. E aí a gente recebe muito isso. Quem recebe o BPC Loas, ele pode trabalhar, Tamara? Algumas pessoas que recebem o BPC vão poder trabalhar. Porém, só vão poder as pessoas com deficiência, inclusive tem que ser a deficiência grave, tá? E dessa forma, o que vai acontecer? Ela vai passar a receber o BPC no valor de meio salário mínimo, ela não vai receber aquele benefício. Então reduz o BPC mínimo. Reduz o valor referente ao benefício assistencial, tá? E vai ser trocado, né, esse benefício. Ele vai receber o auxílio inclusão, né, que vai ser no valor desse meio salário mínimo, e vai receber normalmente o salário dele, né, que ele recebe na empresa. Porém, esse salário não vai poder ser maior que 2 salários mínimos. Então, aquela pessoa que estava recebendo o BPC, volta a trabalhar e recebe até 2 salários mínimos, vai ter direito ao auxílio inclusão no valor de meio salário mínimo. No caso do idoso, se ele recebe o BPC Loas, ele não pode voltar a trabalhar. Se ele voltar a trabalhar, ele perde direito ao BPC Loas. Ele vai ter que escolher. Isso mesmo. Voltando ao mercado de trabalho, caso ele consiga, ele vai ter que escolher entre um dos 2 benefícios. E se eventualmente também, né, Tamara, é bom informar isso aqui, se ele foi demitido ou saiu da empresa por qualquer motivo, e ele tiver novamente, porque ele vai ser cancelado aquele benefício dele, né? E se ele voltar, ele voltou ao trabalho, está lá trabalhando, acabou o BPC Loas, e ele é demitido, ele é desligado da empresa, e aí ele vai ter direito àquele benefício automaticamente ou tem que entrar com um novo requerimento? No caso de voltar ao mercado de trabalho e infelizmente sair dele novamente, né, ele vai ter que fazer um novo requerimento para esse novo BPC. Eu acho que é importante a gente frisar uma coisa que a gente, novamente, nós já falamos isso aqui, mas é importante frisar, né, Tamara? A questão do Cade Único. Quanto é comum a gente receber aqui no escritório, né, as pessoas que estão recebendo BPC Loas e não voltam ali para poder fazer a atualização desse cadastro. E o que a gente faz nesses casos? Qual que é a sua melhor orientação para que as pessoas não tenham esse benefício cessado e tenham que dar entrada novamente em toda essa situação? A nossa orientação sempre é manter o Cade Único atualizado. Inclusive, geralmente a gente informa para não esperar esses 2 anos, porque 2 anos é um tempo grande. É o máximo, então, né? Isso, é o máximo, e dentro desse período a pessoa pode simplesmente esquecer. Né? Então, aí, com esse cadastro desatualizado, ele vai perder, inclusive, o Bolsa Família, se acaso ele receber. Então, a gente orienta ir no CRAS, que é o Centro de Assistência Social, de ano em ano, por exemplo, para fazer a atualização do Cade Único, para não perder os benefícios. Bacana. Tamara, e é muito comum o INSS negar esse benefício, até mesmo para aquelas pessoas que são portadoras de deficiência, ou a questão também desse lado assistencial, né, social, a questão da renda familiar. O que acontece no dia a dia que você vê na prática aí junto ao INSS, dessas negativas dele? Nós temos alguns entraves, né, no INSS em relação a esse benefício. A gente deve lembrar, primeiramente, a questão da deficiência tem que ser comprovado com exames, relatórios médicos comprovando essa deficiência. A deficiência é uma doença também, né, Tamara? Isso. É uma doença que incapacite ela para o trabalho, né? Isso, seria o caso também de uma doença grave que incapacita a pessoa por pelo menos 2 anos. Isso caracterizaria a deficiência para efeito desse benefício. Então, essa pessoa que é a portadora de doença ou deficiência, ela vai passar por 2 perícias no INSS. Essa avaliação é multidisciplinar. Tanto uma avaliação médica,
E essa questão da impossibilidade de trabalho, dificuldade para o trabalho, e a questão social vai avaliar essa questão da renda para caracterização desses requisitos. O INSS manda algum perito ou algum assistente social lá na casa da pessoa? Não, no caso do benefício assistencial requerido no INSS, a pessoa irá até o INSS, tanto para perícia médica, quanto para passar pela entrevista social. Entendi. Mas num processo judicial, isso ocorre, né? O assistente judicial vai até ali na casa da pessoa e vê a condição daquela família, não é isso mesmo? Isso mesmo. No caso do judiciário, a pessoa da mesma forma faz a perícia médica presencialmente ou na própria justiça ou no consultório do médico, mas a assistente social ela vai fazer essa visita para avaliar realmente a situação da família em si, para não cair só naquela questão dos valores da renda, e se ver a situação real e comprovar que aquela família precisa desse benefício. E que às vezes, então, onde chega-se, às vezes por uma questão matemática, eu recebo acima de um quarto do salário mínimo, mas na hora que vai lá visitar e ver que a família mora numa situação muito simples, muito realmente que tem a necessidade desse benefício, é onde vem o direito, né, a justiça relativizando toda essa questão através dessa perícia, e que a gente às vezes até facilita muito, né, Tamara? Tirando foto da casa, mostrando tudo isso para o juiz, para comprovar realmente essa necessidade, né? É isso mesmo, a gente já leva isso tudo pronto para o juiz, essas despesas relacionadas em relação à receita da família, né, fotos da casa, da convivência da família ali, para mostrar essa vida simples e, né, as dificuldades do dia a dia. Então, a questão da parte médica, esses exames, né, que a gente sabe que é tão difícil a gente conseguir marcar médico, conseguir fazer os exames. E qual é o tempo máximo assim que o INSS aceita e que também o judiciário vem aceitando, que eu tenho que ter esses exames assim? Se eu tiver um exame há 2 anos atrás, eu posso dar entrada nesse benefício? Como é que funciona isso, por favor? Tanto o INSS quanto o judiciário, o que a gente busca provar em relação à deficiência, a essa doença grave, né? Que tanto essa doença tá, né, vindo ao longo dos anos, se esse for o caso, principalmente em caso de doença grave, a gente tem que provar que ela tá lá te incapacitando há pelo menos 2 anos. Ou seja, eu vou pegando aqueles exames lá. Isso, então é importante demonstrar documentação antiga, se houver, ou porque a gente também tem casos de pessoas que começa a deficiência de agora, o problema de saúde de agora, e a perícia, inclusive, vai detectar que aquele problema de saúde é incurável, né, que ele vai sim perdurar por mais de 2 anos, por exemplo. Então, para aquelas pessoas que têm documentos médicos antigos, a gente usa todos, tanto os antigos quanto os mais atualizados, que são exigidos tanto pelo INSS quanto pelo judiciário aí, de no máximo, né, documentos atualizados para eles é de no máximo 1 ano. No máximo 1 ano, né? Isso, mas a gente usa os antigos para comprovar essa doença. Essa história, essa evolução, que fica bem mais fácil até que eu falo assim, o próprio INSS concedeu o benefício, mas a gente sabe que na prática ele nega mesmo, né? Tamara, e outra questão, quando eu dou entrada nesse benefício junto ao INSS, e o INSS nega esse benefício por qualquer motivo, né? Aí eu vou para o judiciário. Quando eu vou para o judiciário, o que eu recebo quando eu entro com essa ação? O que a pessoa, eu falo eu recebo assim, eu falo eu como o seu cliente, o que eu receberia? Eu recebo desde a data que eu fiz o requerimento, ou eu recebo só depois que o juiz dá essa decisão? Como é que funciona isso, Tamara? Os benefícios, né, são requeridos primeiramente no INSS, então a gente tem que passar obrigatoriamente pelo INSS. Passar pelo INSS primeiro, né? Então o recebimento, independentemente do tempo que levar tanto no INSS quanto no judiciário, vai ser desde o requerimento, tá? Se ele for negado... Requerimento administrativo lá. Isso, desde o requerimento administrativo, né? Geralmente a gente tem essa negativa, já parte para o judiciário e o beneficiário ali, quando tiver concedido, terá direito a receber desde o requerimento lá no INSS. É o retroativo, né, que a pessoa passa a ter direito, né, ou seja, uma poupança que vai sendo forçada, né. Tamara, bacana, muito obrigado. Eu acho que foi bem esclarecedor aqui pra gente, e eu acho que para as pessoas também que estão nos ouvindo aí, e qualquer outra situação. Como que a pessoa pode, Tamara, acaba te procurando, onde que ela vai te encontrar, para poder tirar uma dúvida eventual assim com você?
Nós temos hoje, né, nossa matriz, inclusive, em Goiânia mesmo, né, bem localizada, ali na Avenida 85, no setor marista, e temos também nossa filial ali do lado do INSS de Aparecida, né, é onde as pessoas mais procuram, porque vão no INSS, não tem informação e já fala lá com a gente, e nós temos também vários canais digitais, tanto via WhatsApp, via Instagram, todos esses canais vai ser possível tirar as dúvidas com a gente. Bom demais. E o importante é que as pessoas procurem sempre um advogado especialista da área, né, Tamara? Temos inúmeros colegas, assim, excelentes profissionais, mas é importante que a pessoa, quando achar que tem um direito ou tiver uma dúvida, procure um advogado especialista para poder buscar o seu melhor direito. Eu acho que é isso que a gente tem sempre que orientar as pessoas, porque, repito, é dinheiro na mesa por falta de conhecimento, né? E nós estamos aqui para poder ajudar. Tamara, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada.